E sobre as áreas de atuação possíveis no residência pedagógica, são várias. Então, fazer plano de aula, dar a aula. No segundo módulo, a coisa fica um pouco mais complexa. Bom, e sobre o valor da bolsa que a gente recebe como residente... Oi, povo! Muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. E hoje eu vim aqui falar sobre o residência pedagógica. Esse vídeo vai ser um pouco mais técnico, mais informativo, para compartilhar um pouco de como funciona aí esse programa. E justamente pensando em trazer o máximo de informações possíveis para esse vídeo, eu estruturei ele da seguinte forma. Num primeiro momento eu vou falar sobre o que é o residência pedagógica e qual que é a sua função. Num segundo momento eu vou falar sobre os requisitos para fazer parte do programa. E num terceiro momento eu vou falar um pouco mais, de maneira profunda, sobre como funciona o residência pedagógica na prática. O que é que de fato a gente faz lá. E fica comigo até o final que eu vou revelar também qual que é o valor da bolsa que a gente recebe para fazer parte do programa, beleza? Eu falo a gente porque sim, eu também sou um residente, eu estou nesse momento aí atual, nesse ano que eu estou gravando esse vídeo, fazendo parte do programa. Na verdade começou até em 2020, 2021 toda a gente segue no programa e acaba no comecinho de 2022. Então vamos lá, para eu começar a apresentar as informações que eu reuni aqui, eu só quero me apresentar brevemente para quem não me conhece. Eu me chamo Robert Marley, como vocês já sabem, né? E eu faço licenciatura em História na UFBA. Estou nos semestres finais da minha graduação. É basicamente isso, tá? E só mais uma última informação antes de eu partir para comentar de fato sobre o programa. Para criar esse vídeo eu dei uma lida no último edital que saiu, que foi do ano de 2020. Então as informações que eu vou estar compartilhando aqui são referentes ao que eu colhi nesse último edital, que eu vou deixar linkado aqui também na descrição desse vídeo. Se você quiser, pode passar para conferir depois e olhar com mais atenção, tá certo? Então agora vamos lá. Bom, primeiramente, o que é o Residência Pedagógica e qual que é a sua função? O Residência é um programa que é financiado pela CAPES. CAPES, para quem não sabe, é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. É uma fundação que é vinculada ao MEC e financia e apoia vários projetos do ensino superior, né, na graduação e também na pós-graduação. E a função do Residência é inserir o licenciando, um aluno que faz um curso de licenciatura, no ambiente da sala de aula, para o estudante entender ali na prática como que funciona essa dinâmica de ser um professor. Então o propósito é basicamente esse, aproximar o formando, alguém que faz um curso de licenciatura, que está se formando para ser professor, no ambiente da sala de aula. Bom, e agora sobre os requisitos para fazer parte do programa, são simples, né? Basicamente você está matriculado no curso de licenciatura no ensino superior, regulamentado, aprovado pelo MEC, e também está na segunda metade da graduação. Então só pode fazer parte do Residência aqueles alunos que estão a partir do 5º semestre ou já cursaram, no mínimo, 50% das matérias obrigatórias do seu curso. Então a galera que acabou de entrar, que está no 1º, 2º, 3º semestre, não pode ainda fazer parte do programa, porque um dos requisitos é justamente estar na segunda metade do curso. E sobre a seleção, a gente faz uma entrevista. As pessoas que têm interesse em fazer parte do programa, que cumprem o requisito, leem o edital, se inscrevem e depois são convocadas para uma entrevista, porque tem um número limitado de vagas. Essa entrevista, como eu já fiz parte do programa Residência no modelo remoto, né, eu não cheguei a fazer presencialmente porque já estávamos na pandemia, rolou uma entrevista online com todo mundo de História que tinha se matriculado. O diretor do programa apresentou pra gente as características gerais, falou um pouco de como que funciona, tirou dúvidas da galera e depois a gente respondeu um questionário com algumas questões sobre o que a gente imaginava que era o ensino de história, para que servia, algo assim, eu não lembro exatamente agora qual que foi a questão, mas foi um critério estabelecido para tentar selecionar as pessoas. Então foi basicamente isso. Eu já tive contato também com colegas que fizeram parte do programa ainda no modelo presencial e a entrevista que rolou presencialmente foi individual. A entrevista é bem tranquila, é uma conversa que você vai falar um pouco sobre você, falar um pouco sobre suas expectativas do curso e, sendo aprovado, você passa a fazer parte do programa. Bom, então agora sobre como funciona o programa, tá? É o seguinte, são 24 residentes que são selecionados por área. Então, em História, 24 vagas, 24 residentes. E aí esse número vai ser dividido em 3 grupos. Então, como são 24 pessoas, 3 grupos de 8 pessoas. E cada grupo vai ser direcionado para uma escola diferente. Escola estadual ou municipal também, porque o Residência atua no ensino básico público apenas, tá? No privado, não. E depois que rolar essa divisão,
né? Cada grupo aí está indo para uma escola, a gente vai ter contato com um preceptor. Quem que é o preceptor? É o professor titular daquela escola. Então, no meu caso, como eu faço parte do núcleo de História, né, eu vou ter contato com o professor oficial, titular de História daquela escola em que eu estou fazendo parte. Beleza? Se você faz matemática, você vai ter contato com seu professor titular de matemática, química, física, independente. Qual que é a figura do preceptor? É estar auxiliando os residentes. Como ele é alguém que já trabalha naquela escola, ele vai inserir, vai contribuir aí nesse processo de inserir o residente na dinâmica da sala de aula, nos apresentar a turma, apresentar a rede pedagógica, a direção, entende? Vai ser uma figura que vai estar nos ajudando aí nesse processo inicial e vai estar conosco durante toda a residência, tá? O preceptor, a gente está dialogando com ele o tempo todo. E tem também uma outra figura que é do docente orientador, uma pessoa que é quem assume a função ali de líder, de chefão. Ele está basicamente dialogando com os preceptores e também com os residentes. Geralmente, esse docente orientador vai ser alguém que faz parte do departamento do seu curso. Então, em História, tem um cara lá que foi selecionado para assumir essa função e ele vai estar coordenando a coisa, vai ter uma visão mais panorâmica ali e também vai estar auxiliando todo o nosso processo no residência. Só que com uma diferença, tá? Os residentes, por exemplo, têm pouco contato com o docente orientador. O nosso contato é mais com o preceptor, é que a gente dialoga ali com mais frequência. E assim, além dos 24 residentes bolsistas, tem também a possibilidade de ter outras 6 pessoas que vão estar atuando como voluntárias, tá? Que vão fazer a mesma função que um bolsista faz, mas que não vão estar recebendo bolsa, né? Tem aí 6 vagas disponíveis para pessoas que querem estar como voluntárias. E sobre as áreas de atuação possíveis no residência pedagógica, são várias, tá? Inclusive eu estava lendo o edital e eu tive acesso a uma informação que eu não sabia, que basicamente acontece uma divisão entre áreas gerais e áreas prioritárias. Eu não consegui sacar, além do edital, se tem alguma especificidade entre essas duas divisões, né? As matérias que fazem parte da área prioritária e as outras que fazem parte da área geral. Eu não consegui entender se tem alguma diferença na prática entre essas áreas. Mas, enfim, os que estavam lá como áreas prioritárias eram as seguintes: alfabetização, biologia, ciências, física, língua portuguesa, matemática e química. E nas áreas gerais, a gente vai ter as matérias de arte, educação física, filosofia, geografia, história, informática, língua inglesa, língua espanhola, sociologia, intercultural indígena, educação do campo e pedagogia. Então, basicamente, todas as matérias do ensino básico estão aí inseridas no residência pedagógica. E ainda sobre o funcionamento, tem algumas informações a mais, que são as seguintes. O residência ao todo é dividido em 18 meses, então 1 ano e meio aí de programa de atuação. E esses 18 meses são divididos em 3 módulos, então cada módulo de 6 meses. Ao todo, são 414 horas de atividades desenvolvidas, então depois você recebe um certificado com esse número de horas que você pode utilizar como hora complementar na faculdade e também para eliminar a disciplina de estágio, tá? Estágio obrigatório para você que faz licenciatura. E outra coisa também é que o residente tem que ter aí uma disponibilidade de 25 horas mensais mesmo, não é semanal não, mensais, para estar desenvolvendo as atividades do residência. Então, eu acho que é uma carga horária até de boa, é tranquilo, né? Você consegue dar conta aí das coisas sem precisar demandar tanto tempo assim. E sobre os módulos, gente, essa divisão aí em 3, eu vou falar um pouco brevemente aqui como que funciona cada módulo, o que é que a gente faz em cada módulo. O primeiro é mais introdutório, então é para a gente conhecer um pouco a escola, conhecer o preceptor, entender um pouco da dinâmica ali daquela escola, como que é a rede pedagógica, como que é a direção, dialogar também com outros professores, participar de reuniões. Então é um módulo mais introdutório para a gente sacar ali como que rola na prática essa interação entre o corpo docente, os alunos, a direção, a comunidade. Então é basicamente isso. No segundo módulo a coisa fica um pouco mais complexa, porque é a parte que a gente começa a dar aula de fato. Assim que começou o segundo módulo, né, como eu já estava no online, eu comecei a acompanhar algumas aulas do preceptor, né, do professor oficial lá da escola. Fiquei 1 mês e meio, basicamente, acompanhando as aulas, entendendo como era que ele planejava a aula, como é que ele ministrava a aula, e depois a gente conversava sobre como estava sendo, o que é que eu estava achando e tudo mais. E depois desse tempo aí, que foi basicamente 1 mês e meio só acompanhando as aulas,
eu comecei a ministrar as minhas próprias aulas. Então, fazer plano de aula, dar aula, sim, era a minha responsabilidade total assumir ali aquela turma e tá dando a minha aula. Era basicamente isso que eu fazia. O preceptor ficou um tempo acompanhando ali a dinâmica das aulas. Ele não falava nada, ficava só com a câmera desligada ali, observando eu ministrar a aula. E depois de um tempo ele parou de acompanhar, né? Foi justamente no período que começou a voltar um modelo híbrido. Uma parte da turma ia para a escola presencialmente e a outra parte ficava no modelo remoto. Então o professor lá, o preceptor, estava ficando no modelo presencial, dando aula para a galera, e eu fiquei com outra parte dando aula remotamente, né? Então, a partir daí ele parou de acompanhar as minhas aulas e eu fiquei sozinho com a turma. É importante lembrar que, assim, apesar de eu estar ministrando a aula sozinho, depois de um tempo na residência, né? Teve todo um preparo inicial no primeiro módulo, no comecinho do segundo módulo, em que eu acompanhava as aulas também. E o preceptor está sempre dialogando, conversando com os residentes, perguntando as dificuldades, sugerindo novas possibilidades para tornar a aula mais dinâmica e tentando ir nos adestrando, né? E lapidando aí esse ensino, esse contato com a docência, que tem que ser mesmo lapidado, enfim. A gente não tem muita experiência assim, a ideia é justamente aprender na prática. Então, o preceptor nos ajuda muito em todo esse processo. No terceiro módulo é basicamente a mesma coisa que acontece, a gente segue ministrando aula. Não sei se tem alguma coisa mais em específico, eu ainda não cheguei no terceiro módulo, mas acredito que não, tá? É basicamente seguir dando aula, corrigindo prova, atividade, essas coisas. E assim, eu tô dando aula pro terceiro ano do ensino médio, tá? Eu fiquei com o terceiro ano, eu escolhi essa turma. Eu tinha a possibilidade de ficar com o primeiro, segundo ou terceiro ano. Acabei ficando com o terceiro e eu tô amando a experiência. Eu gosto de trabalhar, de dialogar com a galera mais dessa idade. Mas isso não é determinante. Depende muito da matéria que você vai dar aula. Você pode também ficar no ensino fundamental, do sexto ano até o nono ano. Então isso vai depender muito da escola e da rede que você cai, né? Se é a rede municipal ou a rede estadual. E só mais uma informação que eu quase ia esquecendo de falar, é que no final de cada módulo, a gente precisa entregar um relatório contando como que foi a experiência. É um relatório relativamente grande, né? São 10 páginas, é muita coisa para falar. Eu acho até um exagero esse número de páginas, mas é o que é demandado pela CAPES. Entreguem um relatório de no mínimo 10 páginas. Mas assim, tirando a parte chata, que é o processo da escrita, que muita gente não curte tanto assim, depois é interessante você ter aquele material ali registrado e aprender de maneira muito particular, muito própria, o que é que você já evoluiu, como que você vivenciava a docência nesse começo. É legal depois pegar esse material que você produziu com tanto trabalho e dar uma revisitada, né? Eu acabo aprendendo muito ou lembrando assim o quanto que eu já evoluí, o quanto que eu já aprendi mesmo na docência. Bom, e sobre o valor da bolsa que a gente recebe como residente, é um valor simbólico de R$400. Não é o dinheiro que dá para você se manter, viver sozinho, mas ajuda ali muita gente que precisa de bolsa ou que tem que ter uma renda extra ali para contribuir dentro de casa. É um programa que não exige tanto de você, como eu falei, são apenas 25 horas mensais, então é super possível dar conta e a experiência também que vale muito a pena. E no final, todo mês, você recebe essa bolsa do valor de R$400. E bom, eu pretendo fazer um outro vídeo aqui no canal contando um pouco mais da minha experiência no residência, como que eu observo o programa, o que é que eu estou enfrentando de desafio, se eu gosto, se eu não gosto, o que é que eu estou achando de tudo. Então se inscreve no canal para não perder nada desse próximo vídeo que eu vou postar aí nas próximas semanas. E se você tem alguma dúvida em específico sobre residência, deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso responder tranquilamente. Se eu souber, eu vou responder. Ou quem sabe posso fazer até um outro vídeo também tirando dúvidas mais pontuais sobre a residência pedagógica. E antes de ir embora, por favor, curte o vídeo também, deixa um like aí que vai me ajudar bastante a crescer cada vez mais aqui na plataforma. E agora eu fico por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.